O milagre que mudou a vida de Antônio, uma história de fé na Igreja Universal. Antônio tinha apenas 7 anos quando os médicos deram um veredicto que abalou sua família: síndrome de Cornélia de Lange, uma doença genética rara que causava atraso no desenvolvimento, malformações físicas e, no caso dele, uma série de complicações que o deixavam frágil, com crises de convulsões e dificuldade para se alimentar. Os especialistas disseram que seu quadro era grave e que, mesmo com tratamento, sua qualidade de vida seria limitada. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como diarista, chorava todas as noites, pedindo a Deus uma solução. O pai, seu João, um pedreiro, tentava se manter firme, mas a desesperança começava a minar sua fé. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava o ônibus para levar Antônio a mais uma consulta no hospital público, que Dona Maria ouviu um grupo de pessoas falando sobre milagres na Igreja Universal do Reino de Deus. Uma senhora, com os olhos brilhando, contava como seu filho havia sido curado de uma doença após participar de uma corrente de oração. Dona Maria, sem pensar 2 vezes, anotou o endereço da igreja mais próxima. Se Deus pode fazer por eles, por que não por meu filho? Pensou. No domingo seguinte, ainda com medo do que encontraria, a família entrou na Igreja Universal. O ambiente era diferente de tudo que já tinham visto: pessoas orando com fervor, louvores emocionados, pastores falando com autoridade espiritual. No altar, um homem testemunhava como havia sido libertado das drogas após participar da Fogueira Santa de Israel. Antônio, mesmo frágil, parecia sentir algo diferente naquele lugar. Durante o culto, quando o pastor chamou os enfermos para a oração, Dona Maria levou o filho até a frente. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino, ungiu com óleo consagrado e começou a orar com uma fé contagiante: em nome de Jesus, quebra-se toda maldição genética. Este menino será livre, será sadio, será um testemunho vivo do poder de Deus. Dona Maria sentiu algo estranho no peito, como se uma corrente elétrica a percorresse. Ela não entendia muito sobre unção, mas uma coisa sabia: ali, naquele momento, Deus estava ouvindo seu clamor. O pastor então convidou a família a participar da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde deveriam buscar a Deus com mais intensidade, entregando ofertas como símbolo de fé. Deus não olha para o valor, mas para o coração, disse ele. Mesmo com pouco dinheiro, seu João e Dona Maria separaram uma oferta, crendo que aquele gesto abria as portas do céu. Os dias seguintes foram de luta espiritual. Antônio continuou tendo crises, mas Dona Maria não esmoreceu. Todas as noites, ela participava das vigílias de oração pela internet, enquanto seu João, mesmo cansado do trabalho, ia à igreja nos cultos de libertação. Num desses cultos, o pastor falou sobre a importância do dízimo como uma aliança com Deus. Quem é fiel no pouco, recebe muito, declarou. Seu João, que nunca havia dizimado, decidiu começar, mesmo ganhando um salário mínimo. Se Deus é fiel, eu também serei, pensou. No 4º dia da campanha, algo inesperado aconteceu. Antônio, que mal conseguia segurar um copo, de repente pediu para ir ao banheiro sozinho. Dona Maria, assustada, o acompanhou, mas o menino, com um sorriso no rosto, disse: Mãe, eu tô sentindo diferente. Minha cabeça não dói mais. No dia seguinte, durante o culto de libertação, o pastor chamou Antônio ao altar novamente. Dessa vez, enquanto orava, o menino começou a pular, algo que não fazia há anos por causa da fraqueza muscular. A igreja inteira explodiu em louvor. Glória a Deus! O menino está curado, gritava o pastor. Os médicos ficaram estarrecidos. Nos exames seguintes, não havia mais sinais das malformações cerebrais que antes comprometiam seu desenvolvimento. As convulsões haviam cessado. Antônio, que antes mal falava, começou a recitar versículos que ouvia na igreja. Num domingo, ele mesmo subiu ao altar para dar seu testemunho, com uma voz firme que não condizia com sua idade: Jesus me curou. Agora eu vou servir a Ele para sempre. Hoje, Antônio tem 12 anos, frequenta a escola regular, joga futebol com os amigos e sonha em ser pastor. Sua família, que antes vivia no limite, prosperou. Seu João abriu uma pequena construção, Dona Maria deixou de ser diarista e hoje tem seu próprio negócio de doces. Mas o maior milagre não foi só a cura física. Foi a transformação espiritual. Aprendi que Deus não olha para nossa situação, mas para nossa fé, diz Dona Maria, com lágrimas nos olhos. Na Igreja Universal, a gente aprende que não pode desistir.
Se Deus disse que é nosso, ninguém pode tirar. E Antônio, com a sabedoria de quem viveu um milagre, sempre repete aos que perguntam como tudo aconteceu: é só crer. Deus não falha. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim, mais uma história de fé se torna um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus. A notícia do milagre de Antônio se espalhou rápido pela comunidade. Quem antes via aquele menino frágil, agora o via correndo, brincando e até ajudando na obra do Pai. Muitas pessoas começaram a frequentar a igreja, querendo conhecer aquele Deus que transformava vidas. Entre elas estava a tia de Antônio, Dona Rosa, que há anos lutava contra uma depressão profunda. Dona Rosa chegava a passar dias sem sair da cama, sem forças nem para cuidar dos filhos. Os remédios não adiantavam, e os médicos diziam que era uma batalha sem fim. Mas quando viu o sobrinho curado, algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez isso por ele, por que não pode fazer por mim? Pensou. No primeiro culto que foi, o pastor falou justamente sobre a fé que move montanhas. Ela chorou o culto inteiro, sentindo como se aquelas palavras fossem só para ela. Naquela noite, depois da oração forte, Dona Rosa sentiu um alívio no peito que não sentia há anos. Não foi instantâneo, mas dia após dia, a escuridão foi saindo. Hoje, ela é uma das mais ativas na igreja, liderando um grupo de oração para mulheres que passam pelo mesmo que ela passou. Deus não só me tirou da depressão, Ele me deu um propósito, conta, com os olhos brilhando. Agora eu ajudo outras pessoas a enxergarem a luz que eu um dia não via. Enquanto isso, Antônio cresceu e, como sonhava, tornou-se um obreiro na igreja. Todo domingo, ele está lá na frente, ajudando a receber as pessoas, dando testemunhos, abraçando quem chega com o coração partido. Muitas vezes, ele olha para trás e lembra daquela noite em que sua mãe o levou para a igreja pela primeira vez, sem saber que aquilo mudaria tudo. E a família não parou por aí. O irmão mais novo de Antônio, Lucas, que nasceu com um problema nos pulmões e os médicos diziam que não viveria muito, hoje é um adolescente saudável. Os exames não mostram mais nada, e os médicos só balançam a cabeça, sem explicação. Outro milagre, diz Dona Maria, sorrindo. Deus não faz as coisas pela metade. A casa deles, que antes era um barraco de madeira, hoje é uma casa de alvenaria, simples, mas cheia de amor e gratidão. Na parede da sala, há uma foto de Antônio aos 7 anos, magro, com aquele olhar cansado, e outra dele hoje, forte, sorrindo, de braços dados com a família. Isso aqui não é só uma foto, disse seu João, apontando. Isso é a prova de que Deus existe e que Ele ouve quem clama por Ele. E assim, essa família se tornou um farol na comunidade. Quem passa por eles vê não só uma história de superação, mas um convite: se Deus fez por eles, pode fazer por qualquer um. Basta crer. Basta não desistir. Porque na Igreja Universal, como eles sempre dizem, o impossível é só uma opinião, mas a fé é uma certeza. A notícia do milagre de Antônio se espalhou rápido pela comunidade. Primeiro foram os vizinhos, que viam o menino correr pelas ruas, brincar, estudar, coisas que antes pareciam impossíveis. Depois, vieram as pessoas da igreja, que já conheciam a história, mas agora a viam com outros olhos. Até mesmo os mais céticos começaram a se questionar: se Deus fez isso por esse garoto, o que ele pode fazer por mim? Foi então que Dona Maria sentiu um chamado no coração. Se Deus nos deu essa bênção, não é só para a gente guardar para nós, ela disse ao marido uma noite, depois do culto. Seu João concordou na hora. A gente tem que contar. Tem gente sofrendo igual a gente sofreu, perdendo a esperança. Se a nossa história puder acender uma luz para alguém, então é para isso que serviu. Eles começaram a dar testemunhos nos cultos, primeiro com vergonha, depois com uma coragem que só vem de quem sabe que não está falando sozinho. Antônio, agora com 12 anos, subia ao púlpito ao lado dos pais, segurando o microfone com mãos que antes mal conseguiam segurar um copo d'água. Eu quase morri, ele dizia, com uma simplicidade que arrebatava o coração de todos. Mas Jesus me deu uma segunda chance. Se Ele fez por mim, Ele faz por você também. E as pessoas começaram a chegar. Não só da comunidade, mas de cidades vizinhas. Mães com filhos doentes, pais desesperados, jovens sem rumo. Todos queriam tocar na família de Antônio, como se a fé deles fosse contagiosa. E, de certo modo, era.
Porque a cada testemunho, a cada oração, mais vidas eram transformadas. Um dia, uma mulher chamada Clara chegou chorando, carregando o filho de 5 anos nos braços. Meu menino tem a mesma doença que o Antônio teve, ela disse, com os olhos cheios de medo. Os médicos disseram que não tem jeito. Dona Maria abraçou-a forte e sussurrou: Deus não depende de médicos. Ele é o médico dos médicos. Naquele mesmo culto, o pastor orou pelo garoto, e a igreja inteira clamou com fé. Uma semana depois, Clara voltou, desta vez, com o filho correndo à sua frente, saudável, sem nenhum sinal da doença. É como uma corrente, explicava seu João, emocionado. Deus usa uma bênção para gerar outra. A gente só precisa ser fiel e não guardar o milagre no bolso. Antônio cresceu vendo tudo isso. E, aos 16 anos, ele tomou uma decisão que não surpreendeu ninguém: queria ser obreiro. Eu vi o poder de Deus na minha vida, ele dizia. Agora quero ver esse poder na vida dos outros. Hoje, já adulto, ele serve na igreja, ajudando outras famílias que passam pelo que ele passou. E sempre que alguém duvida, ele aponta para as fotos na parede da casa dos pais e diz: olha aqui. Isso não é teoria. Isso é real. Deus muda histórias. E a história deles continua. Porque o milagre verdadeiro não tem fim, ele se multiplica. Na CCB, eles aprenderam que a fé não é só para pedir, mas para agradecer e compartilhar. E assim, o barraco que virou casa se tornou um símbolo de que, onde há fé, até o impossível se curva. E de que, quando Deus age, ele não faz só por um, mas por muitos. Porque o maior milagre não foi só Antônio sarar. Foi ver uma família inteira se tornar instrumento de Deus. E isso, ninguém tira deles. A história do Antônio e sua família não parou por aí. Com o tempo, a notícia daquele milagre se espalhou pela comunidade, e muitas pessoas começaram a chegar até eles, não só para ouvir o testemunho, mas para buscar a mesma esperança. Alguns vinham com doenças, outros com dores na alma, mas todos saíam de lá com algo a mais, a certeza de que Deus ainda opera maravilhas. Um dia, uma mulher chamada Maria chegou chorando na porta da casa deles. Carregava no colo um menino de 5 anos, fraco, com os olhos fundos e a pele amarelada. Meu filho está com uma doença no fígado, e os médicos disseram que não tem jeito, ela contava entre lágrimas. Ouvi dizer que aqui Deus faz milagres. Será que ele pode curar o meu menino também? A família de Antônio não hesitou. Receberam Maria e o pequeno João com o mesmo carinho que um dia receberam. Levaram-os à igreja, onde os irmãos oraram com fé, lembrando que o mesmo Deus que sarou Antônio era capaz de fazer muito mais. Não foi instantâneo. Foram semanas de oração, jejum e muita perseverança. Mas, em uma manhã, durante um culto na CCB, o menino, que mal conseguia se levantar, deu os primeiros passos firmes sozinho. Os exames que vieram depois confirmaram: o fígado estava saudável. Os médicos não tinham explicação. Mas eles sabiam. João cresceu forte, e hoje, assim como Antônio, serve na igreja, ajudando outras crianças doentes. Maria, que chegou desesperada, tornou-se uma das irmãs mais ativas da congregação, sempre pronta a contar como Deus mudou sua vida. E assim, o barraco que virou casa se transformou em um farol. Não era mais só a família de Antônio que testificava, mas dezenas, centenas de pessoas que, de alguma forma, tinham sido tocadas por aquele primeiro milagre. A CCB se tornou para eles não apenas um lugar de culto, mas um lar espiritual, onde a fé era vivida e compartilhada. Antônio, agora um obreiro dedicado, costuma dizer: Deus não faz milagres só para impressionar. Ele faz para transformar. Primeiro, ele mudou minha vida. Depois, usou minha família para mudar outras. E assim vai seguindo, como uma corrente que não para. E é verdade. Porque quando Deus começa a agir, ele não para. Cada vida curada, cada família restaurada, cada coração que se rende a ele se torna uma nova história de fé. E essas histórias, juntas, formam um só testemunho, de que, na CCB, o impossível não existe quando a fé está presente. Porque o maior legado não são as fotos na parede, nem os relatos emocionados. É ver vidas sendo reconstruídas, sonhos sendo restaurados e pessoas que, antes sem esperança, agora caminham com propósito. E isso, só Deus pode fazer.
Era uma tarde de domingo na congregação cristã no Brasil, quando a irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhar cansado, entrou pela porta dos fundos do templo. Ela vinha de longe, de uma cidade pequena onde a vida tinha sido dura demais. O marido, viciado em álcool, gastava todo o dinheiro com bebida, e os filhos, ainda crianças, dormiam muitas noites com fome. Maria já tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam naquela igreja, mas nunca imaginou que um deles poderia ser para ela. Sentou-se no último banco, envergonhada das roupas surradas e do cheiro de mofo que trazia consigo. Enquanto os irmãos cantavam hinos de fé, ela baixou a cabeça e as lágrimas começaram a cair. Não pedia nada, só queria um pouco de paz. Mas Deus já estava olhando para ela. Naquele mesmo culto, o irmão Paulo, um obreiro que tinha sido alcoólatra por anos, sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração: vá até aquela irmã no fundo. Ela precisa ouvir que não está sozinha. Paulo obedeceu. Aproximou-se com um sorriso tranquilo e, sem perguntar nada, colocou a mão no ombro de Maria e disse: Irmã, Jesus está aqui hoje para te libertar. Não só a você, mas a sua família toda. Maria olhou para ele com desconfiança. Já tinha ouvido promessas antes. Mas havia algo diferente naquele lugar. Uma paz que ela não sentia há anos. Quando o irmão Paulo começou a orar, ela sentiu como se uma carga pesada fosse saindo de suas costas. E então, sem entender muito bem como, as palavras saíram de sua boca: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me ajuda. Eu não aguento mais. Naquela noite, Maria voltou para casa com um fogo novo no peito. Não sabia explicar, mas algo tinha mudado. Quando chegou, encontrou o marido, como sempre, bêbado no sofá. Mas dessa vez, em vez de gritar ou chorar, ela se ajoelhou ao lado dele e começou a orar. O homem, atordoado, olhou para ela com olhos vermelhos e perguntou: O que é isso, mulher? Você tá louca? Não estou louca, não, ela respondeu com uma firmeza que nem ela mesma reconhecia. Deus me tocou hoje. E ele vai te tocar também. Dias depois, o marido de Maria, que todos chamavam de seu João, apareceu na porta da CCB. Veio de cabeça baixa, com vergonha, mas com uma sede no coração que só Deus podia saciar. Os irmãos o receberam sem julgamento, apenas com amor. E ali, entre lágrimas e orações, seu João entregou sua vida a Jesus. O milagre não parou por aí. As crianças, que antes viviam com medo, começaram a sorrir de novo. A casa, que era um lugar de brigas, virou um lar de paz. E Maria, que antes se escondia no canto do templo, agora estava na frente, testificando com voz firme: Deus não só me deu pão para hoje. Ele me deu esperança para sempre. E assim, como uma semente plantada em terra boa, a história de Maria e seu João começou a frutificar. Vizinhos que antes os evitavam agora perguntavam: O que aconteceu com vocês? E a resposta era sempre a mesma: foi Jesus. Só Ele pode fazer o que fez por nós. Porque na CCB, os milagres não são apenas relatos do passado. São realidades do presente. Cada vida que se rende, cada família que se reconstrói, cada coração que se enche de fé é a prova de que, quando Deus começa a agir, Ele não faz pela metade. Ele transforma. Ele restaura. E Ele usa pessoas comuns, como Antônio, como Paulo, como Maria e seu João, para mostrar que, onde há fé, não há limites para o que Ele pode fazer. E a corrente continua. Porque uma vida mudada sempre leva a outra. E outra. E outra. Até que o mundo veja que, onde o homem diz é impossível, Deus responde: para mim, tudo é possível. No bairro onde Antônio e sua família moravam, as mudanças não passaram despercebidas. As pessoas que antes os viam como um caso perdido começaram a notar algo diferente. Não era só a casa arrumada, as roupas limpas ou o sorriso no rosto deles. Era a paz. Aquela paz que só vem de quem encontrou um porto seguro. Um dia, o seu Carlos, um vizinho que sempre torcia o nariz para a igreja, bateu na porta de Antônio com um olhar sério. Ó, Antônio, eu tô vendo essa mudança em você e na sua família. Mas confesso que não acredito nessas coisas de milagre não. Isso aí é coisa da cabeça das pessoas. Antônio, sem discutir, apenas sorriu e convidou: venha conosco domingo, seu Carlos. Não precisa acreditar agora. Só vem e vê.
No domingo seguinte, seu Carlos entrou na congregação cristã no Brasil pela primeira vez. Não sabia o que esperar, mas o que encontrou foi algo que nunca tinha visto: pessoas simples, como ele, cantando com o coração, orando com fé, e um amor que parecia verdadeiro. Quando o pastor começou a pregar sobre o poder de Deus para mudar vidas, seu Carlos sentiu algo estranho no peito. Não era emoção passageira. Era como se alguém estivesse falando diretamente com ele. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Lembrou de todas as vezes que tinha zombado dos crentes, achando que eram ingênuos. Mas agora, vendo Antônio e sua família, ele não conseguia negar: alguma coisa tinha acontecido. E se fosse verdade? E se Deus pudesse fazer por ele o que tinha feito por eles? No culto seguinte, seu Carlos estava lá de novo. Dessa vez, quando o pastor fez o apelo, ele levantou a mão. Não sabia direito o que dizer, só balbuciou: eu quero isso que eles têm. Eu quero essa paz. E ali, entre lágrimas que nem sabia que existiam, seu Carlos se ajoelhou e entregou sua vida a Jesus. Os dias se passaram, e o que era ceticismo virou testemunho. Seu Carlos, que antes ria dos milagres, agora contava o seu. O vício que o dominava por anos tinha ido embora. A amargura que carregava no coração tinha se transformado em gratidão. Sua família, que já tinha desistido dele, agora o via com outros olhos. E assim, como Antônio, como Paulo, como Maria e seu João, seu Carlos se tornou mais um elinho dessa corrente de fé. Porque na CCB, ninguém é deixado para trás. Cada vida tem valor. Cada história pode ser reescrita. E cada milagre é um convite para que mais alguém creia. Hoje, quando as pessoas passam pela rua onde Antônio mora, não veem mais uma família quebrada. Veem uma família restaurada. Não veem mais um homem perdido. Veem um servo de Deus. Não veem mais um bairro sem esperança. Veem um lugar onde a fé está viva. E o melhor de tudo: essa história não acabou. Porque enquanto houver alguém precisando de um milagre, Deus estará lá, estendendo sua mão através daqueles que já foram tocados por ele. Na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas. São vidas. Vidas como a sua. Vidas como a minha. Vidas que, quando se rendem a Cristo, nunca mais são as mesmas. O milagre completo. Antônio não só reconquistou sua família, mas se tornou um instrumento de bênção. Sua esposa, que antes chorava em silêncio, agora lidera um grupo de oração para mulheres quebrantadas. Seu filho, que um dia fugiu das drogas, hoje é obreiro e leva a palavra de Deus aos jovens do bairro. Até a pequena casa onde moravam se transformou: o que era um lar de brigas virou um ponto de luz onde vizinhos buscam consolo, pão e oração. O milagre não parou nele. Um dia, um jovem viciado bateu à sua porta, tremendo, com os mesmos olhos vazios que Antônio já teve. Sem sermões, ele o abraçou e disse: Deus não desistiu de mim. Não vai desistir de você. Hoje, aquele rapaz é mais um nome na lista de vidas resgatadas pela mesma corrente de fé. Reflexão final. A história de Antônio nos ensina que Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar, ele nos muda para abençoar as circunstâncias. O milagre não foi só a cura do vícios ou a restauração do lar, mas a transformação de uma vida em ferramenta de esperança. Quantos Antoniusan cruzam nosso caminho todos os dias? Quantos esperam apenas um gesto, uma palavra, um abraço que diga: você não está sozinho? Lição de vida. A fé verdadeira não se mede pelo que recebemos, mas pelo que passamos a dar. Na CCB, os milagres não são troféus, são sementes. Cada vida restaurada é um convite para semear novamente. Porque a mão que Deus estendeu a você hoje pode ser a mesma que Ele usará para tocar alguém amanhã. E assim, a corrente não se rompe. Ela cresce.